2. Romanos 12, versículo 2. É um versículo que a gente conhece, mas foi o primeiro que eu anotei aqui na ministração do livro. Então, vamos ler esse versículo e a gente já vai para o livro. Amém? Todos acharam? Que diz assim, vamos ler. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Vamos orar só mais um minutinho, a pastora já orou, deixa eu só. Senhor Deus e Pai, muito obrigada, Pai. Eu repito mesmo aqui, que é um privilégio estar neste altar. Eu me coloco mesmo, Senhor, à tua disposição. Continua mesmo nesse mover, Senhor, porque esse culto é teu, essa ministração é tua. Eu não quero falar nada do meu intelecto, Senhor, mas em primeiro lugar eu quero que o Senhor fale mesmo através do teu Espírito Santo que habita em mim, Senhor, em nome de Jesus. É claro que eu sei que eu usei o meu intelecto para estudar, para preparar a palavra, mas o Senhor precisa vir à frente, senão não tem graça, Senhor. Cada um que está aqui veio mesmo para ouvir a tua voz, para ouvir o teu direcionamento, não o meu, Senhor, mas o teu. Então que o Senhor possa mesmo usar a minha vida conforme lhe apraz, em nome de Jesus, Senhor. Nós nos consagramos mesmo a ti, Pai, em nome de Jesus, e te agradecemos, Pai, pelo teu mover desde o início, Senhor. Desde o início desse culto já podemos sentir a tua presença. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém, amém, queridos. Podem sentar. Glória a Deus. Então vamos lá. Eu peço perdão aos irmãos que na semana passada eu acho que eu fiquei preocupada com o horário, não sei, que eu acabei esquecendo de falar algumas coisas super importantes. Então, como toda professora faz, né? E não tem jeito, eu sou professora mais de 20 anos, a gente retoma algumas coisinhas, né, da semana passada. E olha, que milagre que eu consegui digitar aqui algumas coisas ali hoje, final da tarde, né? Deus deu graça, eu já queria ter digitado desde o primeiro dia, mas não deu tempo. Falei, não, em nome de Jesus, né? Vai dar tempo, e deu para eu fazer um resuminho ali. E olha que chique, essa igreja tem até esse negocinho aqui, como é que chama? Eu aponto para cá ou para lá? Para cá. É para cá, né? Eu aponto para cá ou para lá? Ah, não, é para cá. Então tá ali, ó, arte de intercessão, manual de como interceder. É para baixo. Acho que eu estou apontando ao contrário. É esse aqui? Ah, tá. Eu estava apontando para mim, para minha barriga, não dá. Ó, então lá, retomando os capítulos 7 e 8. Glória a Deus, né? Vocês já compraram o livro, a gente pode seguir um pouquinho. Me perdoa se às vezes eu fujo aqui, mas o livro é uma bênção, né? Em casa, cada um, quando tem o tempo, já vai lendo, vai anotando. Quando a gente tem o livro, a gente escreve, rabisca, pinta, né? Isso é muito bom. Então, o capítulo 7 fala o Espírito Santo e nossas enfermidades. Então, o que eu anotei ali? O 7 e o 8, intercedendo contra a fraqueza da doença. Eu copiei aquele pedacinho ali que está no livro. E quando eu li novamente, eu falei, nossa, vou ler para os irmãos, porque isso não pode passar, né? Aquele que está ali e que está no seu livro, na página 31, a última linha da 31, gente, do livro, e a 32, ó. Que diz assim, olha, Deus nos deu sua palavra escrita para nos revelar a sua vontade. Devemos renovar as nossas mentes com a sua palavra, de tal maneira que a primeira coisa que nos ocorra
numa determinada situação, seja aquilo que Deus tem para dizer a respeito. Glória a Deus, amém? E o versículo que nós lemos, Romanos 12, 2, fala exatamente isso. Da gente renovar a nossa mente em Cristo Jesus, renovar os nossos pensamentos, né? Como a pastora orou no começo, levar os nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo, em nome de Jesus. Então, quando eu li esse pedacinho, olha, que fala ali, olha, Deus nos deu a sua palavra para revelar a sua vontade. Então, onde é que a vontade de Deus está revelada? É na palavra de Deus. E ali, esse pedacinho que fala assim, olha, no finalzinho ali que fala, de tal maneira que a primeira coisa que nos ocorra numa determinada situação, seja aquilo que Deus tem para nos dizer a respeito. Então, você já passou por situações no teu dia a dia que você às vezes parece que está perdendo as estribeiras ou está por um fio? Quando a gente está se alimentando da palavra de Deus, a gente não vai, como se diz, perder as estribeiras, chutar o balde. E quando eu li isso, parece que saltou aos meus olhos, nossa, como é tremendo isso. O quão a gente precisa conhecer a palavra de Deus, conhecer as promessas do Senhor. Para quê? Para quando a gente passar por alguma situação no nosso dia a dia, a palavra vai estar aqui guardada. A gente não vai precisar correr na palavra lá e falar, nossa, né, estou passando por uma situação que... Lógico que a gente tem que fazer isso também. A gente passa por situações, a gente vai buscar a palavra, vai ali na Bíblia de estudo, ou vai no Google, mesmo que hoje em dia a gente tem esse site de busca, né? Mas quando a gente está alimentado da palavra, quando a gente já meditou, já está aprendendo ali, a situação vem e na hora a gente vai lembrar. Opa, eu não vou pecar contra o meu Deus, eu vou ter uma atitude diferente, porque, gente, a gente sabe que o quê? O inimigo está ao derredor, querendo tirar a nossa paz, o nosso sossego, querendo fazer a gente brigar, querendo que haja discussão nos lares, que marido e mulher fiquem brigando, que a mãe não tem paciência com as crianças, o pai não tem paciência com as crianças, no trabalho, né? Qualquer coisinha. Então, a gente tem que vigiar. E aí eu li isso daqui, eu falei, qual que é o segredo? Que não é segredo que a gente é ministrado sempre aqui, mas tem horas que a palavra vem e fala, não, mas é isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estudar a palavra e lembrar o que é a vontade de Deus para a minha vida, né? E aí a gente tem o versículo aqui de Romanos 12, que a gente já leu, para a gente não se conformar com este século. Esse se conformar aqui que fala na palavra, e não vos conformeis. Tudo bem que a gente pode pensar assim, não me conformo com essas coisas, não me conformo com a miséria, com a pobreza, com a destruição. Num sentido, é isso também. Mas, principalmente aqui, é para a gente não tomar a forma desse século. Sabe, assim, tomar a forma, você vai fazer lá um bolinho, um cupcake, sei lá, uma gelatina, você põe na forminha, desenforma, não ficou naquela forma, né, redonda, quadradinha. Esse versículo fala o quê? Para a gente não tomar a forma desse século. Né? Às vezes a gente tem conhecidos, amigos, até familiares que têm um jeito, que estão indo por um caminho. A gente não pode tomar a mesma forma. A nossa forma qual que é? É de servo de Deus, é de estar no altar do Senhor, é de fazer a diferença, é de viver o Salmo 1 que fala da gente não se assentar na roda dos escarnecedores. Isso não quer dizer que a gente vai viver, né, como o bispo ministrou esses dias, a gente não vai viver fora do mundo, mas a gente tem que estar ali, a gente está ali no nosso trabalho, às vezes a gente tem que ouvir, na escola mesmo, eu todo dia escuto um monte de palavrões, os alunos falam palavrão e não estão nem aí, na sala de aula e eu brigo, eu falo, né, mas eles estão ali acostumados com o ambiente, soltar palavrões, mas aí, eu não vou tomar essa forma, eu não vou sair por aí falando palavrão porque eu sou templo do Espírito Santo, sou morada de Deus, né? Amém? E que nós lembremos disso, né? Aqui no livro fala desse versículo e foi isso que eu quis anotar ali, né? O capítulo 7 fala o Espírito Santo e as enfermidades e o 8, intercedendo contra a fraqueza. E aí nós já vamos para o 8, porque esse 7 aqui a gente já ministrou praticamente tudo. E o 8, intercedendo contra a fraqueza da doença. E aí o que eu escrevi ali, ó. E ainda, graças a Deus,
Quanto às coisas não tratadas na palavra, temos a unção do Espírito Santo. Glória a Deus, né? Então, as promessas, a palavra de Deus, a vontade de Deus, que a gente não conseguir perceber na palavra de Deus, a gente tem o Espírito Santo de Deus que nos ensina todas as coisas. Encontramos, aprendemos sobre a vontade do Senhor na palavra e na comunhão com Ele. Vamos abrir nesses 3 versículos, olha. Josué 1, 7, 8 e 9. E o Salmo 1 que eu já citei aqui. Josué está lá no começo, né? Josué, antes de Juízes, Deuteronômio, Josué 1, é bem conhecido também, mas é importante a gente grifar na nossa Bíblia e viver mesmo essa palavra, né? Que diz assim, Josué 1, versículos 7, 8 e 9. Que diz assim, amém? Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Amém? Olha isso, né? Qual que é o segredo de sermos bem-sucedidos nessa terra? É meditar na palavra, dia e noite, né? O dia e noite aqui a gente vai orar, né? A pastora na ministração de casais vai orar até na intimidade do casal, vai consagrar a intimidade do casal. Então, o orar não cesses é ter o Senhor 24 horas por dia na nossa vida, né? Esse é o segredo de ser próspero, ser bem-sucedido. Então, essa palavra para Josué, né? Lá é para nós hoje, amém? E o Salmo 1. Esse Provérbios de 4, de 1 a 27, você pode deixar marcadinho para você ler em casa, que ele é mais longo. A gente não vai ler aqui. O Provérbios 4, de 1 a 27, que tem também aqui no livro. E o Salmo 1, que é o que fala para a gente não se assentar na roda dos escarnecedores. Que diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Tem Bíblia que fala, né, tem versão que fala que ele será próspero, né, e prosperará. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Principalmente essa primeira parte que a gente leu, né? Que fala para a gente não se assentar na roda dos escarnecedores e ter o nosso prazer na lei do Senhor. De meditar, olha, de novo fala aqui, ó, medita de dia e de noite. Amém? A gente tem aprendido aqui, né? Glória a Deus que nas ministrações do jejum, nos cultos, a gente tem aprendido mesmo de valorizar a palavra de Deus. Mas eu quis chamar a atenção porque aqui no livro confirma. E eu estava pensando, esse livro, irmãos, né?
Quando o bispo falou, na hora, ou eu falei também, mas depois eu fiquei pensando, esse livro, o autor, ele pregava lá em 1950, 1960, né? É de muitos anos atrás. Mas o mais precioso é o quê? A palavra de Deus, ela é viva. A gente lê esse livro e ele é para hoje. E ele vai ser para gerações futuras, daqui, sei lá, 100 anos, se estiver por aqui, a palavra do Senhor, ela é viva, porque aqui ele é baseado, né, cada capítulo ele é pautado, fundamentado na palavra de Deus. E eu pensei nisso, né, até comentei com o Amor, e falei, nossa, Amor, ele está dando aqui um testemunho de 1949. A gente pensa o quê, né? 1949 já faz um tempinho que passou. Mas é tremendo, né? Eu já vou falar desse testemunho aqui que edifica muito a nossa vida, amém? E aqui, vamos lá, continuando aqui. Provérbios, então, você marca para ler. Capítulo 4, de 1 a 27, você lê em casa, amém? Outro pedacinho que eu coloquei. O Espírito Santo, nosso ajudador, nosso consolador, que lá em Romanos 8, 26, que a gente leu semana passada, né? Que ele nos auxilia na nossa intercessão, na oração. Que a palavra fala, nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo de Deus nos auxilia, nos ajuda a orar. E aí, fala aqui, se quisermos ter a plenitude do Espírito Santo em nós, precisamos viver a cada dia o fruto do Espírito. Aí lembra que semana passada eu falei, gente, lição de casa, lê Gálatas 5, vê lá, né? Que tem o fruto do Espírito, que é promessa para a nossa vida. Nós temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós, nós temos o fruto do Espírito. Isso não quer dizer que isso é de uma hora de uma hora para outra, né? Então eu falo assim, nossa, né? Eu ainda não estou nesse nível. Às vezes eu perco a paciência, às vezes eu me irrito, às vezes eu brigo, às vezes eu xingo, sei lá, no trânsito. Mas e aí? Se nós não estamos nesse nível, não quer dizer que a gente não vai chegar lá. Né? Às vezes a gente está num patamar, mas e aí? O que eu tenho de propósito para a minha vida? Será que eu quero mesmo demonstrar que eu tenho o Espírito Santo na minha vida? Não para demonstrar para ninguém, nós não precisamos demonstrar para ninguém. Aliás, precisamos dar testemunho, nós somos servos de Deus, mas em primeiro lugar, será que eu quero mesmo demonstrar para mim primeiro que eu tenho o Espírito Santo habitando em mim e por causa disso eu tenho as características dele, né? Eu vou ter as atitudes. Antigamente, não sei se ainda existe aquela pulseirinha, uma pulseirinha assim escrito OQJF, o que Jesus faria, né? E aí, será? Toda vez eu tenho que pensar, toda atitude que nós temos no nosso dia a dia, nós precisamos pensar o que Jesus faria no meu lugar. Amém? E ter o Espírito Santo, né? É isso, é lembrar, eu preciso ter domínio próprio, eu preciso ser manso, eu preciso ter longanimidade, né? Longanimidade é assim, é alguém te ofender e você ter aquela calma, assim, de não responder na lata ali, não pagar na mesma moeda, né? Então, fica ainda aí, anota aí, Gálatas 5. Você não leu, lê para outra semana, grifa na tua Bíblia. O fruto do Espírito está Gálatas 5, 22. As obras da carne estão um pouquinho antes. Então, você lê as obras da carne e você fala, nossa, eu ainda faço isso, eu ainda estou fazendo isso. Não tem problema. Deus olha para nós e fala assim, Ele quer a nossa verdade. A nossa verdade é nos chegar no altar do Senhor e falar, Senhor, a minha verdade ainda é essa. Eu ainda faço isso, eu ainda estou fazendo isso, eu ainda estou fazendo... Mas, Senhor, me ajuda a não fazer mais. O erro que eu cometi ontem, eu não quero cometer hoje. Não é? E Deus escuta, né? Deus nunca vai desamparar um coração arrependido, um coração contrito. Deus quer a nossa verdade. Não adianta a gente esconder nada, que não vai esconder nada de Deus, né? Em nome de Jesus. Então, aqui já falamos disso. Vamos lá. Aqui, né? A intercessão é necessária contra a fraqueza das pessoas que ficam doentes. Aqui, a gente volta lá no versículo que a gente falou aqui, que a gente leu na semana passada, que o Espírito Santo de Deus nos ajuda nas nossas fraquezas, que é o tema do capítulo 8, ó, intercedendo contra a fraqueza da doença. Aqui o autor ele fala que a doença é considerada uma fraqueza, a fraqueza do corpo, a doença, a enfermidade. E aí,
O autor exemplificou que nas cruzadas que ele participava, não tinha muito tempo. Então, o propósito dele era levar as pessoas a crer em Deus naquele momento. E isso o que serve para nós? Né? Que a gente vai ministrar, que a gente tem oportunidade, a gente vai falar do Senhor, né? Vai orar com a nossa família, vai orar por telefone, aquilo que a gente já tem aprendido, de buscar exercitar isso. E ele fala isso, não tem tempo, né? Não tenho tempo para ficar pregando, eu vou ministrar a palavra, eu vou orar com a pessoa. Aí ele disse também, precisamos apresentar a perfeita vontade de Deus para as pessoas, senão elas não saberão. Essa outra parte também me chamou a atenção e eu anotei ali, né? Apresentar a perfeita vontade de Deus. Muitas pessoas, a gente sabe, que não lê a Bíblia, não conhece. E a gente já viu que para conhecer a vontade de Deus, é conhecendo a palavra. É conhecendo o Deus que a gente serve. E tem pessoas que às vezes vai passar uma vida toda e a pessoa talvez não vai ler a palavra, não vai buscar o Senhor. E é através da nossa vida. Nós temos essa incumbência, né? Não é uma obrigação, mas nós temos esse chamado de apresentar, de falar para a pessoa, olha, tem promessa aqui de você ser próspero, de você ser abençoado, está aqui na palavra. Deus falou aqui, né? Gênesis fala também, não é bom que o homem esteja só, vou fazer uma ajudadora. Então, Deus tem a promessa. Deus tem a promessa para casar, Deus tem a promessa para ficar solteiro, Deus tem. O importante é a gente saber qual é a vontade de Deus. Então, muitas vezes, nós conhecendo a palavra, numa ministração, num aconselhamento, numa conversa, a gente fala, olha, tem promessa aqui na Bíblia para você. Então, nós somos chamados também para apresentar essa perfeita vontade de Deus para as pessoas. No outro dia, a gente lê um versículo que Deus deseja que todos sejam salvos, né? Nós lemos lá em Pedro, que o Senhor deseja que todos cheguem ao arrependimento e sejam salvos. E nós fazemos parte disso, né? Pregando, orando e ministrando. Amém? Aí ficou a pergunta antes, né? Será que conhecemos os planos do Senhor? Será que a gente conhece quais os planos do Senhor para a nossa vida? Quais os planos dele para nós, para os outros, para a humanidade? Aí a gente volta ao início. Conhecer a palavra, porque é lá que está a vontade revelada, a vontade do Senhor. Que ela é boa, perfeita e agradável. Amém? E aí eu coloquei ali copiei do livro, 2 versículos que falam, que são promessas contra a enfermidade. Vamos abrir em Êxodo 23, o versículo 25 e 26. Então, nós temos aqui um versículo, tem vários, né? Mas para a gente tomar posse e lembrar que tem essa promessa para a nossa vida, de cura das enfermidades. Êxodo é bem no comecinho, né? O segundo livro da Bíblia, Êxodo 23. Amém? Todos acharam? Glória a Deus. Então, Êxodo 23, 25 e 26. Que diz assim, olha, servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Amém? Na tua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril. Completarei o número dos teus dias. Amém. Glória a Deus. Amém? Então, esse é um versículo que é promessa. Que é isso que a gente está falando, né? É a promessa. Isso é a vontade de Deus para a nossa vida? É a vontade de Deus, de tirar a enfermidade. Aí eu escrevi aqui também na anotação assim, mas por que será? Né? Às vezes acontece da gente ver situações que não fomos curados, ou nós mesmos. Né? Uma condição para a gente ser curado, que fala aqui também, condições para sermos curados, é a aliança, que a pastora já orou no início, né? No Antigo Testamento, que serve para nós hoje, era guardar a aliança com o Senhor.
Mas e nós, né? A gente conhece muita gente, nós mesmos, às vezes passamos por enfermidades, e a gente fala, mas eu estou em aliança com o Senhor, eu estou andando nos caminhos do Senhor. Aí tem outras situações, será que Deus tem propósito? Qual o propósito do Senhor? Né? Eu até escrevi em algum momento aí, que a gente já vai ver, será que Deus tem o propósito? A gente aprende no dia a dia o que é? Propósito de fortalecer a nossa fé, de exortar, às vezes é fortalecer a fé de outros, às vezes é para glorificar o nome do Senhor, não é? Deus vai fazer um milagre, às vezes é para provar mesmo, a gente não vai ficar murmurando, porque imagina lá, se eu estou doente, estou enfermo, e aí eu fico lá, mas Senhor, eu tenho aliança contigo, Senhor, eu estou lá, né, tantos anos na igreja, eu estou lá todo domingo, toda terça, toda quinta. Às vezes Deus está ali, está até provando, né? A palavra também não fala que Ele vai nos provar para sermos aprovados. Então, muitas vezes, será que eu vou ficar ali murmurando que eu estou doente, né? O que está acontecendo? Oh Deus, por que eu estou doente? Então, os propósitos do Senhor, porque a gente passa por enfermidade, mesmo tendo aliança com o Senhor, é só Ele, né? E nós, assim, conforme o Senhor vai ministrando, o Espírito Santo de Deus vai nos direcionando e nos revelando. Então, é isso aqui que fala. E o outro versículo é Isaías 53, né, que é bem conhecido também. Quem já orou aqui por um enfermo? Quem já foi nos hospitais? Ou orou mesmo nos lares? Então, um versículo que a gente lembra muito e que a gente toma posse. Aliás, eu mesma, quando eu já orei também pelos enfermos, isso, né, a gente sempre traz à memória e ensina a pessoa, eu pelo menos sempre fiz isso, né? De ensinar a pessoa a ler aquele versículo, a tomar posse, a orar todos os dias. Isaías 53, o versículo 3 e 4. É 3 e 4? Já nem sei, vamos ver aqui. Isaías 53. 53. Qual que eu anotei ali? O 4 e o 5. Mas desde o 3 dá para ler, né? Que fala de Jesus na cruz, né? Olha, versículo 3 fala assim, ó, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Aí o 4 fala, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? Então, lembra, esse versículo, esses dois versículos, principalmente o 4 e o 5, é promessa. É promessa para a gente viver a cura de toda e qualquer enfermidade. Por quê? Porque ele já levou na cruz do Calvário. E aí a gente volta nessa ministração também, né? Ah, mas por que não foi curado? A gente teve até situações recentemente, não é? Não é hora de questionar, né? Mas é o quê? Senhor, os teus propósitos, tem coisas que a gente só vai saber lá na glória, não é? Deuteronômio 29, 29. E quantas pessoas passaram pela nossa vida e que a gente vê e são servos de Deus e foram servos de Deus e o Senhor levou? É o propósito do Senhor, né? A nossa parte é confiar no Senhor e falar glória a Deus. Por quê? Porque estava no Senhor, estava nos caminhos do Senhor, servia o Senhor e a gente sabe aonde está, né? Que é na glória, aguardando o chamado para a vida eterna, né? Já vai estar, foi primeiro que nós, né? Na verdade, lógico que a gente se entristece, a gente fica com o coração, né, dolorido, porque a gente realmente não foi criado para viver a morte, né? Mas a gente tem esses versículos para nos lembrar que está aqui. Então, você vê que lá no comecinho a gente falou, né? A vontade de Deus está aqui, as promessas do Senhor estão aqui. Então, só esses exemplos para a gente lembrar. Glória a Deus, eu tenho aqui os versículos que
que eu posso orar, né? Me debruçar neles e orar. Aí a condição para sermos curados, né? Que a gente comentou de termos aliança com o Senhor. E aí eu grifei esse pedacinho aqui, ó. Precisamos lembrar e declarar todos os dias. Então, se você está passando por alguma enfermidade, não aceite falar desse jeito, né? Que eu sou enfermo, que eu sou doente. Não, eu não sou. Eu estou passando pela enfermidade. Nós passamos por uma gripe, nós passamos até por um câncer, né? A gente tem visto a Rê, ela está passando, em nome de Jesus, amém? Então, não aceite falar isso, não, eu estou passando, Deus tem propósito dele, a minha parte é ficar firme aqui, acordar, todo dia declarar a palavra de que eu já sou curada pelas pisaduras de Jesus, amém? Então, muda a sua frase. Se você fala, eu estou doente, estou enfermo, não, eu estou passando aqui por uma enfermidade, eu não sou enfermo, não sou doente. E o que eu sou? O que nós somos, gente? Somos mais que vencedores em Cristo Jesus, amém? Então, você quer falar alguma coisa, o que eu sou? Não, não sou doente, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu sou curado, eu sou liberto, pelas pisaduras de Jesus eu sou já curada, amém? Então, mesmo vencedores, passamos por aflições. Lembra lá do versículo, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, né? Eu venci no mundo. Mesmo vencedores, mesmo com essa palavra sobre a nossa vida, de Romanos 8:34, né? Mesmo vencedores, a gente passa por guerra, por luta. Mas glória a Deus que a gente tem uma igreja de porta aberta, né? Portas abertas. Nossa, faz mais de 20 anos que eu vim do interior, o porta não saiu de mim, viu, gente? Não adianta morar em São Paulo, não deixa de ser caipira, né? Não falo porta aberta, igual vocês nasceram em São Paulo. Quem nasceu em São Paulo, né? Quem nasceu em São Paulo aqui? Levanta a mão. Ah lá, os paulistanos, né? Você nasceu também, amor, você não levantou a mão? Você fala porta também? Então, nós temos uma igreja de portas abertas que nos renova. Quem é que entrou aqui já meio cansado e Deus já renovou? Amém? Glória a Deus, né, gente? Glória a Deus, Deus é maravilhoso. Então, mesmo vencedores, passamos por aflições, mas nós temos um Deus. Ali nós já falamos que o Senhor tem algum propósito. Aí vem um pedacinho ali, olha. Nem todos têm vivido essa cura já conquistada na cruz do Calvário. O que nós podemos fazer? Interceder por essas pessoas, né? Não desistir de orar. Orar com elas, né? Então é orar por elas e orar com elas. Se Deus te dá a oportunidade, tem alguém perto, tem o teu vizinho. Às vezes você não conversa com o teu vizinho por causa da correria do dia a dia. Vai lá saber, às vezes você vai ganhar a pessoa, ganhar o teu vizinho, porque você vai lá. Ó, vou aí orar todo dia por você, como é que você está? Ah, o teu filho, vou orar pelo teu filho. Vai, né? Onde a gente está ali no nosso meio, a gente pode fazer isso. Amém? Juntar a nossa fé com a fé delas. O autor fala disso aqui no livro também, né? Mateus 18, 18, vamos abrir. Que é aquele versículo que fala da concordância. Se você quiser marcar só aí, eu vou ler para você, ó. Mateus 18, 18. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. Tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo, é o 19 agora. Em verdade também vos digo que se dois entre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á dada, concedida, por meu Pai que está lá nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Amém? Glória a Deus. Então aqui é confirmação da palavra, que o que a gente ligar na terra vai ser ligado nos céus. Por isso que a gente precisa tanto de concordar, né, de orar de 2, de 3, seja com o marido, seja com uma irmã em Cristo. Né, o marido não quer orar, ora sozinha, ora com uma irmã, até o dia que vai chegar que o marido vai orar junto com você. Né? Porque o marido e a mulher foi chamado para Deus olhar lá do alto e ver um só. A gente tem que chegar nesse estágio, em nome de Jesus, né? Os casais aqui tem que chegar no estágio de Deus olha do alto, não vê lá 2, não, vê uma só carne, né? Deus tem a promessa para a gente ser uma só carne, e é só no casamento que a gente pode viver isso, não é fora dele.
né? Os solteiros ainda vão chegar lá, né? De ser uma só carne e Deus olha do alto, está ali o casal, né? Tem até um versículo que fala que um vai derrotar 1000 e 2 derrota 10.000. Olha que matemática de Deus maravilhosa. Um só derrota 1000, 2 é 10.000, gente. Porque 2 a gente podia falar assim, não, 2 é 2.000. Não, para Deus não é assim, não. Para ver como Deus olha a força que tem num casal, no casamento, que é aliança também, não é não, gente? A gente está falando de aliança aqui com o Senhor, mas tem a aliança do casal também, que aí é a ministração para... Quando é que vai ter? De novo, ministração de casais. Glória a Deus, estamos sentindo falta da ministração de casal. Amém, pastor, amém. Glória a Deus, né? Então, precisamos juntar a nossa fé com a fé das pessoas. E é claro, né? A gente está falando aqui que a gente vai juntar, mas é juntar com a nossa. Às vezes a gente precisa orar com alguém para edificar a nossa fé mesmo, né? Para a gente fortalecer a nossa fé. Então, não é só para beneficiar outra pessoa. Jó, quando orava, ele foi abençoado, ele estava orando, mas ele recebeu ali, né? Também, em nome de Jesus. Agora o capítulo 9, a intercessão do crente. 1 Timóteo 2:1, versículo 2. Nós já lemos esse capítulo na semana passada, me perdoem, que eu vou ler de novo, 2:1, 2. Eu vou ler para vocês, ó. Tá no livro. Que diz assim, é 1º ou 2 Timóteo? 1º, desculpa, abrir no 2º aqui, gente. 1 Timóteo 2, 1, 2. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Amém? Então, esse capítulo 9, ele fala da nossa intercessão, da intercessão dos servos de Deus. Deixa eu só passar aqui. Você viu que eu trouxe um prendedor aqui, eu não achei um clips. Eu pus um prendedor para o livro não ficar assim virando toda hora. Então, a intercessão do crente, né? Esse capítulo que fala antes de tudo. Esse antes de tudo que está ali, olha, em primeiro lugar, antes de tudo o quê? Antes de tudo, é antes de procurar um médico até. Eu escrevi ali, ó, antes de procurar os médicos. Como assim antes de? Então, se eu estou enfermo, se eu estou passando por uma enfermidade, eu não vou ao médico? Claro que eu vou ao médico. Mas a primeira atitude de nós, servos de Deus, é buscar o Senhor. Senhor, eu estou passando por isso. Ou já consagra a tua ida ao médico. Não é assim o comum, né? Da gente fazer? Então, não esquecer disso. Então, quando fala esse antes de tudo aí, exorto que o se use antes de qualquer coisa. Aí eu coloquei aqui um parente só, antes de falar mal da autoridade. Não é o nosso caso, né, gente? Mas aqui eu lembrei muito do Salmo 1º, eu lembrei muito dessa época que a gente está vivendo, que vem um monte de mensagem no WhatsApp, de fala disso, daquilo. Aí eu quis colocar mesmo para a gente se lembrar disso e vigiar, né? Vigiar até quando mandar uma mensagem. Porque às vezes a gente recebe um monte de mensagens, né? De primo, de irmão, da família. A gente recebe lá. E às vezes a gente está na vida tão corrida que a gente fala, nossa, a irmã mandou essa mensagem, vou mandar. Aí eu vou mandando também, vou replicando, encaminho para os meus grupos, só que ainda não filtrei aquilo, né? Às vezes está escarnecendo, às vezes é um meme, uma gracinha lá sobre as autoridades. E aí, nós somos praticantes da palavra, não só ouvintes. Então a gente precisa vigiar até nisso, né? Na era digital, da cultura digital. Então não é mais só falar mal das autoridades, ficar fofocando, falando, viu? Não, hoje em dia, até nisso o inimigo ele tem essa estratégia, às vezes, de disseminar. A gente foi até ministrado no Monte da Mídia, né? Que a Miriam também pregou sobre isso, mas é vigiar também nesse sentido, que muitas vezes, ao invés da gente interceder, a gente está lá mandando uma mensagem que está indo contra a minha postura de servo de Deus. Né? Então, é vigiar nesse sentido também, e não é tudo que eu recebo. Às vezes a pessoa que recebe é na maior boa intenção, que manda, né? Ou é alguém que a gente tem muita consideração com a pessoa, mas a gente tem que filtrar.
tem que filtrar e ver, ou, né, se é uma coisa que você acha que não vai edificar ninguém, morre ali, deleta, morreu, você parou ali, você não vai disseminar isso daí, né? Até porque eu estava lembrando, a gente sabe que o inimigo ele é legalista. O que é legalista? Ele não quer saber se você manda uma mensagem na ignorância. Mandou, aquilo ali vai ficar lá de pendência, entre aspas, na tua vida. Nossa, olha lá, né? É servo de Deus e está, tipo, sendo cúmplice de uma situação. Satanás é legalista, ele não quer saber se nós ignoramos um fato ou não. Não quer saber. É a mesma coisa as crianças, né, pastora? As crianças também assistem coisas na televisão. Satanás não quer saber se é menor de idade ou se é maior de idade. Ele já vai ali incutindo coisas desde criança para que a criança vá se acostumando com a obra dele, né? É um outro desafio muito sério para os pais, né? De filtrar, de saber o que está assistindo, de saber o que está acessando lá no... Hoje em dia a facilidade do celular, da internet é muito grande. Então o inimigo ele é legalista. Lembra disso, que ele não quer saber se você ignora ou não ignora. Deus não é assim, porque a palavra que fala que Deus perdoa o tempo da ignorância, né? Deus perdoa, às vezes a gente tem familiares, tem gente que não se converteu ainda, que a gente vê fazer um monte de coisa errada. Deus perdoa o tempo da ignorância, que é o tempo que a pessoa ainda não caiu as escamas dos olhos dela e ela não está enxergando ainda a glória de Deus. Mas o inimigo, ele não quer saber. Amém? Então a gente tem que vigiar assim. Então a intercessão do crente, o Senhor nos exorta a isso, né? Que está ali no capítulo 9. E aí outra partezinha fala assim, olha, termos harmonia com Jesus. Porque nós temos harmonia com o Senhor, o nosso intercessor, nós podemos chegar junto ao trono da graça. Nós já vimos isso no capítulo anterior, né? Mas aqui eu estou relembrando para a gente falar dessa comunhão, para a gente lembrar dessa comunhão. É essa comunhão que faz a nossa oração ser eficaz. E ali tem os versículos, né? Depois você pode ler isso daí também. Tiago 5,16 é aquele versículo que fala assim, né? Muito pode em sua eficácia a oração do justo. Não sei se é exatamente nessa ordem, mas como é que a gente chega numa oração eficaz? É através da nossa comunhão com o Senhor, da nossa intimidade com o Espírito Santo, intimidade com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A gente caminha para uma oração eficaz tendo essa comunhão, tendo essa harmonia com o Senhor, e esses versículos vão falar tudo isso, né? Hebreus 4,16 fala, é aquele versículo que nós podemos chegar junto ao trono da graça, né? Com ousadia, é igual um filho pode chegar na presença de um pai e de uma mãe, né? De ter liberdade de chegar diante de Deus, com o nosso coração sincero, contrito, né? Não precisa ter nenhum protocolo, nenhum jeito assim ou assado, nos achegar diante de Deus, né? Com o nosso coração limpo e orar, e interceder, orar por nós, orar pelas pessoas. Então isso é segredo do quê? Não é segredo, né? Eu uso essa palavra, mas é condição para nós chegarmos na oração eficaz. Aí, mais abaixo ali, Efésios 4,16, é aquele versículo que fala que Jesus é a cabeça, a igreja o corpo e nós os membros individualmente. Vamos abrir Efésios 4,16. Amém? Efésios 4,16. Que diz assim, olha. De quem? Vamos desde o 15, ó. Mas, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta,
segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém? Então, aqui a gente tem uma visão do quê? Né? Se a gente pensar, Jesus é a cabeça. Jesus, né? Se a gente pensar no nosso corpo mesmo, Jesus é a cabeça, Jesus Cristo é a cabeça, nosso corpo todo é a igreja, nós, né? A igreja de Jesus Cristo na terra, e os membros é cada um, né? Cada um de nós. Os membros, o braço, né? Fazendo uma analogia com o corpo, mas tem muito, né? Tem gente que é o dedinho, tem gente que é o dedão, tem gente que é o braço, tem gente que é a perna. Então, na igreja, nós somos os membros, né? E aqui fala, todo o corpo bem ajustado. É para nós estarmos bem ajustados, em concordância, em união, né? E a gente faz isso, glória a Deus aqui, né? De sempre estar unido pelas coisas das missões, da igreja. E é isso, né? Que fala aqui que Jesus é a cabeça, nós o corpo. E 1 Pedro fala, nós somos coparticipantes da natureza divina, e pelas promessas é que nos tornamos. Nós estamos unidos com Ele na realização da obra nessa terra. Que tem de novo nisso, Marcos? Até eu escrevi ali. Será que entendemos isso no nosso espírito? Então, aqui, o que nós estávamos falando, né? De ter harmonia com o Senhor, de sermos um com o Senhor. E quando a gente chega nesse estágio, a gente pode chegar nessa parte aqui, que nós somos coparticipantes da natureza divina, que é o que diz lá em 1 Pedro, que eu vou ler para vocês, não precisa abrir, rapidinho eu vou ler aqui, a gente já está quase finalizando. 1 Pedro 1, versículo 3 e 4. Olha o que fala aqui, olha. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada, para revelar-se no último tempo. Amém? Então aqui, não é esse versículo, acho que eu anotei errado, gente, me desculpa. Mas é aquele versículo que fala que nós somos coparticipantes da natureza divina, que pelas promessas é segundo, né? Acho que eu marquei errado, obrigada. 2 Pedro 1, o 3 e o 4. Obrigada, gente. Marquei de 1 para 2 aqui, ó. Então lá, visto como, pelo seu divino poder, nos tem sido doado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelos quais nos têm sido doadas suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos tornei coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Amém? Então, aqui o que fala, né? Que pelas suas grandes, preciosas promessas, nós nos tornamos coparticipantes da natureza divina. Então, o que a gente tem falado? A gente precisa conhecer as promessas do Senhor na palavra, conhecer a vontade de Deus, e é através dessas promessas, tomando posse, vivendo o que está na palavra para nós, é que a gente se torna coparticipante da natureza divina. Amém? Isso é tremendo, né? Para a gente pensar nisso e falar, nossa, como é que eu sou, né? Quando eu sou coparticipante da natureza divina do Senhor? É aquilo que nós falamos lá de Atos 1:8. Não quer dizer que eu vou me vangloriar, que eu tenho poder, porque vai descer o poder ao descer sobre mim o Espírito Santo. Mas é um poder que vem de Deus, com toda a humildade no meu coração. É poder, sim. É poder contra as obras das trevas. Não é poder para a gente se vangloriar, mas é poder contra toda a obra do inimigo. Amém?
E aqui fala de reconciliação também, ainda no capítulo 9. E olha que tremendo que a pastora até orou por isso também. Glória a Deus, né? Eu falei, mas por reconciliação a gente fica pensando, né? O livro é arte de intercessão. Mas tem aqui, olha, lá na página 42... Na página 42 fala de reconciliação. Ali no finalzinho fala, 2 Coríntios 5, do 18 ao 20. Está no livro, página 42. Onde fala que Jesus é o nosso grande intercessor e por isso estamos unidos com Ele no seu ministério de intercessão e também de reconciliação, né? Todos sabem aqui que Jesus, quem é que tem o ministério de reconciliação? Quem é que tem o poder, o dom de trazer reconciliação no nosso meio? É Jesus. E aqui tem dois caminhos para a gente pensar em reconciliação. Um deles é Jesus veio para reconciliar o mundo, o pecador, com Deus. Não é isso que a gente aprende? Que aquela pessoa que aceita Jesus, ela novamente vai ser religada ao Senhor. Porque por causa do pecado, todo mundo é desligado. É desligado lá por causa do pecado de Adão, então foi desligado. O que precisa de novo para religar? Jesus. Então a reconciliação primeiro, que é o nosso papel como servo de Deus, de ministrar salvação para as pessoas, né, de orar pelas pessoas, é também para que eles sejam de novo ligados com Deus. Isso é um caminho que fala da reconciliação. Mas o outro que a gente pode pensar também é no meio de nós mesmos aqui, nós seres humanos queridos, lindos, abençoados, né? Às vezes brigou com alguém, tá de mal, dá o dedinho, aquele negócio lá, né, de criança. Que de mal nada, né? Tem gente que fala assim, puxa, eu não converso com meu irmão não sei quantos anos. E tem gente, né? Quantas pessoas... Você conhece alguém que de repente não conversa, ou porque às vezes a pessoa até vem a falecer e não estava conversando com a pessoa. Então, olha aqui, né? O que a palavra fala aqui? Ó? Vamos ler, vou ler aqui. Ó. 2 Coríntios 5, 18 a 20. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que, olha o que diz aí, o que nós somos? Embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Amém? Em nome de Jesus, em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Amém? Então, aqui já resume os dois jeitos. A reconciliação de todo pecador com o Senhor e a reconciliação no meio de nós mesmos. Você conhece alguém que está brigado um com o outro? Que Deus possa usar a tua vida para você ser lá o embaixador de Cristo e ministrar a reconciliação. Independente de quem errou, eu estou certo, eu que estou certo, não precisa saber quem está certo. Precisa fazer o que é certo, né? No casamento, no início, né? Quando Deus restaurou e antes mesmo, lá na separação lá atrás, né? Eu brinco com o José, eu falo com o meu primeiro marido lá atrás, que é ele mesmo, ele é o primeiro e o segundo, né? Deus chegou no estágio que Deus falou assim, você não tem, ou eu já fui ministrado isso em culto, mas enfim... Quando a gente vive essa palavra é muito bom, né? Não adianta mais a gente querer saber quem está certo. Eu estou certo, você está errado. Eu estou certo, você está errado. Não adianta. Não adianta. Eu quero fazer o que é certo. E por muitos anos eu orei isso. Senhor, me ajuda a fazer o que é certo e não está certa. Porque a justiça nossa, gente, vem lá, não sei onde está o versículo aqui, mas fala que a justiça nossa, para Deus, né? Justiça do homem, né? A gente quer lá, não, bato no peito, eu que estou certo. Olha o que ele está fazendo de errado, eu que estou fazendo certo. Esquece isso. A nossa justiça é o Senhor. Não adianta querer ficar argumentando com a tua palavra, com a tua intelecto, a tua razão humana. Senhor, me ajuda a fazer o que é certo. Isso serve para homem, mulher, casado, solteiro, no trabalho. Me ajuda a fazer o que é certo, fazer aquilo que é a tua vontade, fazer aquilo que te agrada. E não
E não ganhar pontinho positivo, estou certa. Já foi, a gente ganhava lá o carimbinho no caderno, lá na primeira série, né? Mas hoje, né? Quem já cresceu no Senhor, e às vezes a gente está certo mesmo, mas aí não é esse caminho. Senhor, convence, é o Senhor que vai transformar, é o Senhor que vai, né, visitar até enquanto dorme, porque a palavra fala que até enquanto dorme Deus vai nos alimentar. Amém, queridos? E por último aqui, reconciliação, foi o que eu acabei de falar, né? Que aí eu coloquei o exemplo ali de João Batista. Quando exortamos, João Batista que pregava, né, arrependei-vos, e hoje a gente de outra forma também, a gente ministra as pessoas, a gente exorta, a gente não se conforma que eles continuem no caminho mau, né? Quando falamos e exortamos, parece que as pessoas abandonem o caminho mau e venham para Jesus, nós estamos exercendo o ministério da reconciliação. E nós não somos daqueles que vão pôr fogo eu coloquei lenha na fogueira, né? O que é o lenha na fogueira aí? É tipo, se alguém está lá brigando, você vai lá pôr mais fogo, né? Você vai, é isso mesmo, né? Não, nós somos o contrário, né? Você vê que tem alguma coisa pegando fogo lá de briga, de confusão em família, né? Você vai ser o contrário. Você vai lá para apaziguar em nome de Jesus, amém? E para finalizar, que não é finalizar, é uma pausa, né? Se somos um com o Senhor Jesus, com o propósito de interceder, somos também participantes do sofrimento e também seremos da consolação. Amém? Então aqui, quando fala participantes dos sofrimentos, é a parte que a gente fala, né? Passo ainda por luta, por guerra, mas a palavra nos promete, lá em 2 Coríntios 1,7, que também seremos participantes da consolação. Deus tem o consolo para nós, amém? Aleluia, glória a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor, amém? Deus abençoe, que a palavra continue sendo ministrada no nosso coração, que o Espírito Santo de Deus continue falando ao nosso coração, amém, queridos? Deus abençoe, amém. Amém. E o capítulo 10, que é da semana que vem, é o que fala ingredientes para a intercessão bem-sucedida. Amém? Glória a Deus. Se você não teve tempinho de ler esses capítulos, leia, grife. O que você tem dúvida, traga na próxima